Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu vim trazer para vocês uma lista com indicações de livros que não costumam ser exatamente os livros que eu indico para vocês aqui, mas que eu recebo muitos pedidos, principalmente de mães e pais que buscam livros para os seus filhos ou então de pessoas que querem presentear crianças. E é uma lista então com livros infantis, infanto-juvenis no caso. Essa lista então com livros que vão se dirigir para uma fase aí entre uns 9, 11 anos, esse período aí mais de transição, né, do final aí da infância para o começo da adolescência. E são livros então que são marcados, né, por essa transição de quando a gente começa a deixar um pouco mais aquela literatura infantil para trazer histórias com um pouco mais de profundidade, que vai exigir um pouco mais de você, e não só a literatura, né, mas a própria percepção de mundo da criança, esse momento realmente de transição. E é claro que são livros que também são muito bem aproveitados, inclusive para quem já deixou de ser criança há muito tempo, que no geral são livros que eu, com os meus 31 anos, adoro também. E o primeiro desses livros que eu separei aqui para vocês é A História da Pinta da Lila para Nunca Mais Esquecer, da Ana Lúcia Vieira de Andrade, que é professora e crítica de teatro. Ele vai trazer uma história que é contada por uma mulher que já é adulta, mas relembrando a infância dela durante os anos 1970, portanto durante o período, né, de ditadura militar aqui no Brasil, e que era um período muito marcado, né, por preto no branco, certo e errado, sem muito espaço aí pra gente pensar no que existe entre um espectro e outro. E essa mulher, ela vai contar, né, de que quando ela era criança, em um parque de diversões, ela acabou ganhando um casal de pintinhos. Cada um deles, né, teve um desenvolvimento bem diferente um do outro. E um desses pintinhos é a Dalila, a quem essa narradora se afeiçoou muito quando era criança. E enquanto ela conta, né, como era viver com esse animal de estimação, como foi esse crescimento da Pinta da Lila em galinha, ela também vai levando o autor para um desfecho que para mim foi bem inesperado. E a partir desse desfecho ela proporciona uma série de reflexões sobre a vida, sobre o que faz parte do viver e principalmente da possibilidade da gente ressignificar alguns acontecimentos. Então o fato dela ter esse olhar, né, de uma mulher adulta contando uma história, já faz assim com que desde a primeira linha a gente sinta um certo ar melancólico que faz parte dessa coisa da memória, da rememoração. E eu gostei muito dessas reflexões então que ela traz, né, de como é importante a gente entender que perdas, que tristezas, que dores fazem parte do viver, mas que ainda assim é possível também a gente extrair alegria desses momentos. Eu acho que a autora fez tudo isso com muita sensibilidade e sem fugir do público-alvo a que o livro se destina, que são então realmente as crianças. Ela tem uma linguagem que é muito simples, que é muito direta, que é muito clara, né, que é de muito fácil compreensão. E a gente tem também, né, as ilustrações que vão fazer não só do livro mais lúdico, mas também mais bonito, mais agradável, mais gostoso, né, da gente acompanhar. E que foi uma leitura então que acabou me surpreendendo por esse tom final, pelas reflexões que ela traz, que vai então proporcionar essa transição, esse olhar não só de leituras que vão ser mais aprofundadas, mas de um olhar também sobre a vida, que vai começando a perder aquele ar de 100% de ingenuidade para adquirir aí alguns outros contornos, ainda assim tendo um olhar muito cuidadoso. Outra das indicações que eu vou fazer para vocês é um livro que eu não tenho, na verdade, na minha estante, que eu li quando era criança e que me apaixonei pela história, assim como eu me apaixonei pelos outros livros do autor. Foi um autor muito importante na minha construção como leitora, que é o Pedro Bandeira, e o livro que eu escolhi para falar dele é O Fantástico Mistério da Feiurinha, que eu acho que é o livro que mais se enquadra nessa faixa etária aí, se a gente for pensar entre uns 9 e 11 anos. Então ele é um livro que vai trazer para a história as princesas dos contos de fadas, que a gente tá tão acostumada com elas, mas que ele vai brincar um pouco com a questão do e viveram felizes para sempre. Então as histórias sempre param nesse ponto, né? E no Fantástico Mistério da Feiurinha, o Pedro Bandeira vai contar o que existe pro além, pro depois desse final. É um livro que é super divertido, que tem uma leitura que é muito gostosa. Eu lembro que é um livro que eu dei muita risada, que eu ainda fiz minha tia ler também, de tanto que eu gostei da história, que ele vai trazer esse ar de novidade
não só por ele ir além daquilo que a gente está habituado em termos de contos de fada, mas que ele também vai apresentar aí uma nova princesa. E vale dizer que, né, que o livro foi adaptado, tem um filme que saiu dele, mas eu não assisti ao filme, então aí eu não posso dizer pra vocês do quão legal eu achei ou não. A leitura eu indico e recomendo. Já indo pra um infantil mais clássico, Matilda do Roald Dahl, que também tem um filme que marcou completamente a minha infância, e foi uma leitura que eu fiz no ano passado pro projeto da TBR que vocês votaram pra eu ler. Então a Matilda, ela vive numa família bem complicada porque os pais dela não dão atenção pra ela, principalmente porque ela é a diferente ali na família, né? Ela desde novinha, ela demonstra que ela é superdotada, que ela é extremamente inteligente, e ela tem uma paixão por livros que não tem nada a ver com a família dela não tá nem um pouco interessada por leituras, ela vive numa família que adora tirar vantagens dos outros, eles vivem assim, e por causa disso, por ela viver a parte da própria família, ela encontra conforto nos livros e depois na professora dela na escola, quando ela passar a frequentar a escola. O Roald Dahl tem também uma escrita que é muito gostosa, que é muito simples, o que permite essa leitura mais fluida. Ele coloca vários momentos divertidos, né, pra fazer da leitura mais leve, mesmo que ele esteja construindo críticas e mesmo que ele esteja falando de uma história que é bastante triste, né, porque esse panorama familiar da Matilda não é nem um pouco feliz, mas ele consegue aliviar tudo isso, né, pela maneira de como ele conta a história, de como que ele desenvolve, como ele cria personagens que são cativantes e principalmente como ele desperta essa paixão pelos livros. E assim, por mais que ele tenha muitas referências literárias que podem ser desconhecidas para as crianças, é uma forma de você apresentar esse universo também para elas e também de mostrar como as leituras são fontes, assim, não só de conhecimento, né, mas de acolhimento, e ele demonstra não só pela relação que a Matilda tem com os livros, mas com a relação que a gente desenvolve por essa leitura, porque é uma leitura muito gostosa. Mas um clássico que marcou minha infância é o Pollyanna, da Eleanor H. Porter, e aqui a gente tem também mais uma história que na verdade é um tanto quanto triste, né, se a gente for pensar no contexto dela, mas que é contada com muita suavidade, com muita leveza e que faz com que ela se transforme numa história muito bonita e muito memorável. Então a Pollyanna, ela fica órfã e ela é enviada para ser cuidada por uma tia, que é uma pessoa completamente fria, que não tem o menor interesse em cuidar da Pollyanna, que olha pra Pollyanna como se ela fosse ali uma obrigação. Só que a Pollyanna, ela tem um jeito muito particular de ver a vida. Ela é uma menina que é muito feliz apesar de tudo e que ela tá sempre fazendo o jogo do contente, que é o jogo dela, que é a maneira dela de sempre encarar algo positivo de uma situação. Então se acontece algo de ruim, ela logo trata de buscar o que existe de bom ali pra sempre estar contente. Então assim, é óbvio, né, que é impossível a gente estar feliz e contente na vida o tempo todo. Faz parte da vida também a gente lidar com as tristezas, com as frustrações, mas eu acho que esse olhar dela, essa forma, né, de ensinar a gente a enxergar as coisas por um outro lado, não é uma maneira de a gente anular as tristezas, mas da gente buscar forças quando as coisas ficarem mais difíceis e da gente de alguma maneira encontrar sentido em momentos que às vezes tudo parece não ter sentido algum. Então foi um livro que me marcou muito desde pequena, né, por causa disso. Foi um livro que me emocionou muito. Ele tem uma continuação, que é o Pollyanna Moça, e sempre que possível eu retomo, né, aqui a história de Pollyanna. E essa edição também aqui da Nova Fronteira tá super bonita, com várias ilustrações, e aí fica a recomendação pra vocês. E aí, por fim, mais um livro que assim, que me conquistou totalmente, que é daqueles que é voltado para um público infanto-juvenil, mas que qualquer pessoa poderia ler e que eu recomendo muito que você leia se você puder, mesmo não sendo aqui o público-alvo. É A Bailarina Fantasma, da Socorro Racioli. A Socorro Racioli é uma das escritoras mais renomadas daqui do Brasil. Ela inclusive tem um curso de escrita que é super bem comentado, enfim, ela é ótima naquilo que ela faz. Ela escreve ficção adulta também. E esse aqui foi, na verdade, meu primeiro contato com a escrita dela e eu me apaixonei completamente. É uma história que vai se passar em Fortaleza, com uma jovem que ela vai acabar frequentando muito um teatro que o pai dela, que é arquiteto, foi contratado para reformar. E enquanto ela tá nesse teatro, ela vai acabar tendo um vislumbre de uma bailarina fantasma e ela vai querer investigar o que foi que aconteceu e quem é essa bailarina. A história se desenvolve em 3 partes. Nessa primeira parte a gente tem esse momento
momento presente, né, da menina ali no teatro, dela querendo descobrir o que foi que aconteceu. A segunda parte a gente tem uma volta no passado pra gente acompanhar a história de outros personagens, e na terceira parte a gente tem o desfecho de tudo. A escrita da Socorro Cioli é uma delícia de você acompanhar, é também uma escrita muito clara, muito direta, por isso também que a leitura é muito fácil e conversa muito bem com o público-alvo dela, e ela constrói uma história que não só é linda, mas também recheada de mensagens, que ela vai trazer esse brilho no olhar, né, por deixar a gente instigado, curioso em saber o que vai acontecer. É um livro que me emocionou pra caramba quando eu li, e que ele vai mexer com diversas áreas, né, ele desperta a curiosidade, ele deixa a gente intrigado, tem essas mensagens que são super bonitas, e a edição também da editora seguinte tá muito bonita, ela tá com um projeto gráfico que eu não sei o quanto que eu consegui mostrar aqui pra vocês, mas que ele tem também várias ilustrações. Eu acho que eu não mostrei nada de ilustração, vamos ver, acho que aqui eu passei por uma, não. Enfim, o projeto gráfico tá super bonito, acreditem em mim. Ahá, consegui aqui mostrar uma. Então também um daqueles livros de encher os nossos olhos, não porque visualmente só ele tá muito bonito, mas porque ele traz também aquele tipo de história super acolhedora. Contem pra mim também que outros livros dessa faixa etária vocês recomendam, que outras sugestões vocês têm, e se algum desses livros que eu mostrei vocês já leram. Pra ajudar aquela ajudinha ainda mais no meu trabalho, deixa sua curtida aqui, se não tiver inscrito no canal, seja bem-vindo, já aproveita pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Pra quem quiser me acompanhar nas outras redes sociais também, principalmente Instagram e Twitter, onde eu sou mais ativa, a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.